A gente mensalmente está fazendo essa conversa do especialista, e esse mês a gente tem um assunto super dentro do nosso Júlio Bordeaux, que a doutora Fabiana Granzotto, que é uma especialista em oncologia, que o foco dela é o trabalho com pacientes oncológicos. É um prazer enorme ter a Fabi aqui falando com a gente. Fiquei muito feliz quando ela aceitou o convite, não só por ela saber muito, mandar muito bem nessa área, mas ela é uma pessoa agradabilíssima, uma querida, e eu acho que tudo que ela fala com muita paixão. Eu acho que seria interessantíssimo a gente, durante essa conversa com o especialista, ter uma troca. Vocês mandam no chat perguntas, eu vou estar sempre olhando, ou se quiserem levantar a mão, acenar para a gente interagir. É super interessante. A Iana já mandou aqui, oi, boa noite. Espero que essa noite a gente tenha um conteúdo muito gostoso, que a gente tenha uma troca muito boa, e quem tiver aqui, quem mexer, tem um foco maior em cuidar de pacientes oncológicos. Eu já vi que o Vinícius está aqui, a Elisa Fatorelli, são pessoas que cuidam muito, tratam muito pacientes oncológicos. Eu acho que essa troca é muito boa, né? Vou passar a palavra para a Fabiana, para ela começar aí esse assunto tão interessante para todo mundo. Tá bom, boa noite, pessoal, boa noite, Júlia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, acertei com muita honra, né, em nome da nossa amizade, e pelo amor, realmente, é o que eu me dedico à área da oncohemato, né, que é a minha área principal de atuação, e eu estou vendo bastante gente aí de peso e uma maior responsabilidade ainda para mim nesse momento, né. O intuito, na verdade, quando a Júlia conversou comigo para a gente montar essa aula, fazer esse bate-papo, primeiramente eu fiquei pensando, né, abordar a mucosite oral. Mucosite oral é um tema que já não é mais tão novidade para todos, né, quem trabalha nessa área da oncologia, mas eu resolvi mudar um pouquinho o foco da abordagem para como que a gente lida com a mucosite no dia a dia, quais são os nossos desafios, apresentar slide, mucosite zero, seria o máximo, seria fantástico, mas na vida, na prática, a gente percebe que não é bem assim, né? Os desafios do paciente oncohemato, paciente em transplante de medula óssea, o dia a dia nos faz perceber que a gente tem muito a crescer, além de muito ajudar, né, muito a colaborar no tratamento e na recuperação desses pacientes, mas também a gente tem que pular algumas pedrinhas, né, desviar um pouquinho do caminho para trazer o paciente de volta, e eu acho que é o mais importante disso tudo nesse Júlio Bordeaux, né, com esse tema de motivação do paciente, né, então vamos lá, e em qualquer momento vocês podem mandar pergunta ali no chat, vamos interagir, no final a gente conversa, e vamos lá, espero contribuir à altura com vocês, tá bom? Deixa eu projetar. Fabi, enquanto entra aí a tua projeção, eu queria já começar a conversar aqui na sala, pessoal, que a gente vai ter, no congresso a gente lançou a nossa primeira revista só focada em odontologia hospitalar. E eu acho que devendo como fazer para publicar artigos na revista. É muito importante que todo mundo que tem alguma pesquisa, que tem um artigo que tenha interesse em publicação, no site do colégio tem o passo a passo de como submeter um artigo. A gente está querendo fazer uma revista mais robusta possível. A gente está para fazer a primeira edição, ainda dá tempo de submeter. A gente tem uma banca examinadora super bacana, com um crivo muito grande, mas já está feito o convite aqui. Quem tiver interesse em publicação, entrar no site do colégio e enviar o artigo para a gente poder ver se consegue publicar ainda na primeira edição. Dado o recado, viu? Tá bom.
Então, vamos lá, pessoal. Então, para quem ainda não me conhece, né, eu sou a Fabiana, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo dista de Porto Alegre cerca de 40, 45 quilômetros, mas essa cidade ela não faz parte da grande Porto Alegre, apesar dessa pequena distância, né? Ela é a capital do Vale dos Sinos, que fica, então, engloba algumas outras cidades aqui da região, e do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo e São Leopoldo são as maiores cidades, que tem em torno de 280, 300 mil habitantes, tá? Eu trabalho atualmente em 2 hospitais, no Hospital Regina e no Hospital da Unimed, Vale dos Sinos, aqui de Novo Hamburgo, os 2 hospitais aqui de Novo Hamburgo. Sou especialista em estomatologia e eu fiz o meu mestrado na área de toxicologia humana. Um horror, gente, uma loucura que eu fiz, mas para estudar realmente o mecanismo de distribuição, o mecanismo de ação das drogas, né, principalmente dos quimioterápicos, e a minha droga de pesquisa realmente foi o busulfano, que é a medicação que a gente utiliza sempre, né, na grande maioria das vezes, na indução, né, para um paciente que vai fazer um transplante de células tronco-hematopoéticas. Primeiramente, então, assim, só para contextualizar, na verdade, a mucosite oral, ela é, então, uma inflamação das mucosas, ela é considerada, né, um efeito colateral resultante do tratamento do câncer, seja por via, né, pela quimioterapia ou também pela radiação. Ela é uma reação aguda que muitas vezes torna incapacitante o paciente, né, para comer, para falar, para deglutir, enfim. E ela é localizada geralmente no epitélio não queratinizado. Então, presença na mucosa jugal, na região de fundo de sulco, na parte interna dos lábios, faces laterais e ventre da língua, assoalho bucal, palato mole, área retromolar e na orofaringe, que é o nosso grande tendão de Aquiles, né? A orofaringe e a mucosite esofágica são os nossos maiores desafios. E clinicamente ela é caracterizada por áreas de edema e eritema, a sensação de ardência, dor e, numa fase mais evoluída, então úlceras recobertas por uma pseudomembrana friável, podendo ser sangrante ou não. Mundialmente adotada, né, e conhecida, a gente tem uma escala que a gente adotou, né, como padrão para facilitar a comunicação, a escala de graduação da mucosite pela OMS, onde a gente vai desde o grau 0 até o grau 4, passando pela ausência de lesão, área de edema e eritema com ulceração, permitindo a ingestão de sólidos no grau 2, no grau 3, apenas ingestão de líquidos, e no grau 4, quando já é indicação de uma dieta enteral ou parenteral, pela dificuldade realmente do paciente se alimentar e deglutir. Acho que todo mundo alguma vez na vida já viu esse esqueminha fantástico, né, do mecanismo de desenvolvimento da mucosite, então eu vou passar rapidamente aqui com vocês. Numa primeira fase, inicia-se um dano ao DNA celular, principalmente das células da camada basal do epitélio, pelo efeito, então, da rádio ou da quimioterapia. A partir daí, começa a ter a formação e a liberação de radicais oxidativos, que vai levando a uma apoptose celular. Numa fase de amplificação, é um momento onde ocorre uma enxurrada, né, uma enxurrada, assim, de uma liberação muito grande de enzimas, de citocinas pró-inflamatórias, levando a uma potencialização de inflamação dos tecidos, né, das células. E numa fase mais ulcerativa, é onde a gente encontra, então, onde a gente tem o rompimento das células do epitélio, abrindo, então, uma porta de entrada para que fungos, bactérias se proliferem no tecido. E numa fase um pouco mais adiante, então, a fase de regeneração tecidual, a fase de cicatricial. O mecanismo de desenvolvimento da mucosite oral, tanto para químio quanto radioterapia, ela é exatamente igual. A diferença aqui é no tempo de duração dessa mucosite e na intensidade dela, né? Enquanto que
na mucosite quimio-induzida, ela vai ter o seu pico ela vai começar a aparecer essas mudanças, essas alterações na mucosa a partir do 3º a 5º dia, vai se dar no pico em torno do 12º dia, quando o paciente começa a ter a recuperação medular, uma recuperação da imunidade, começa a haver a recuperação, a reparação tecidual. Enquanto que a mucosite radioinduzida, ela vai ter o seu efeito mais prolongado por ser dose dependente, é um efeito cumulativo, então a mucosite, ela vai... As doses de radiação os efeitos deletérios, né, da radiação vão se acumulando sobre aquele tecido, então vai fazendo com que a mucosite ela seja mais durável, mais intensa por um longo período de tempo, até que se consiga, então, a reparação tecidual. Numa quimioterapia, são utilizados fármacos específicos, ciclos variados, diversos, combinação entre fármacos, combinação e alternância entre ciclos, e isso vai gerar uma imunossupressão prolongada, principalmente nos pacientes oncohematológicos. Já a radioterapia, ela vai ter uma ação muito mais destrutiva, muito mais intensa, onde vai passar por um planejamento que vai ser feito uma tomografia, onde vai se delimitar esse foco, né, esse feixe de radiação diretamente no tumor, só que os tecidos adjacentes também vão sofrer uma agressão. Para minimizar, ou para pelo menos direcionar todo esse foco, né, para direcionar o foco da radiação, é confeccionada, então, uma máscara fixadora, ou então um dispositivo fixador, para não ter alternância, não ter modificação do feixe radioterápico. Então, que faz ter a certeza de que aquele feixe radioterápico vai pegar exatamente na área exata, né, na área certa a ser ionizada. Como efeitos, tanto da quimioterapia quanto da radioterapia, a gente encontra a mucosite oral, infecções oportunistas e alterações salivares. Mais especificamente da ação da radioterapia, a gente tem ainda complicações como o trismo, cárie de radiação e a osteoradionecrose. E nós, como membros de uma equipe de atuação direta sobre o paciente oncológico, a gente tem a obrigação, né, de dar esse nosso suporte odontológico, com o objetivo de restabelecer as funções, as principais funções, e minimizar os efeitos ou as sequelas do tratamento oncológico. A nossa parte, a nossa atuação, ela é muito linkada com uma equipe multidisciplinar, né, que vai trabalhar junto para o restabelecimento da mastigação, da deglutição, da fonação, da respiração, para minimizar, então, esses efeitos, devolvendo a qualidade de vida ao paciente. E também a nossa atuação vai de frente, né, ao tratamento cirúrgico do paciente, porque muitos desses tratamentos cirúrgicos levam a uma mutilação, e a gente também atua nessa área, né, no restabelecimento com próteses maxilofaciais, enfim. Além do tratamento, então, cirúrgico, a gente tem a nossa atuação tanto na rádio, com ou sem quimioterapia, atuando diretamente sobre os efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais, eles podem ser imediatos e transitórios, como é o caso da mucosite oral, ou também como tardios e permanentes, como eu citei no slide anterior, como a osteoradionecrose, a cárie de radiação, que é um problemão para o paciente, né, e a questão do trismo, onde a gente atua muito em colaboração, em parceria com o fisioterapeuta. O manejo da mucosite oral, né? Eu acho que também esse é o foco principal da aula, né? Assim, como manejar a mucosite oral. Na verdade, quem trabalha com paciente oncológico tem que estar aliado sempre, né? Que está de mãos dadas ao laser de baixa potência, né? A fotobiomodulação, como chamam também, né? É um parceiro, então, sem laser terapia, sem a fotobiomodulação, a gente não consegue fazer um bom atendimento no paciente oncológico. A crioterapia, ela é bastante utilizada também, mas principalmente na prevenção da mucosite oral, quando em pacientes oncohematológicos a gente utiliza a medicação quimioterápica melfalano.
A gente lança a mão também de analgésicos e anti-inflamatórios locais, como um super parceiro, um super aliado, que é o Flogoral Spray. Ele nos alivia, nos ajuda bastante a questão da mucosite e da irritação na área de orofaringe. Aliado a isso, e não menos importante, a ordem aqui, ela não está por ordem de importância, né, mas uma correta higiene bucal e uma efetiva higiene bucal, né, com escovas macias, um creme dental adequado, sem que não faça tanta espuma, que não agrida tanto os tecidos que já estão danificados, né, e o uso da clorexidine, que também é um super aliado. Além disso, a utilização de umectantes e produtos enzimáticos para devolver a hidratação, né, a umidificação da boca, e o uso de hidratantes labiais para evitar o ressecamento dos lábios, para evitar a rachadura, evitar que tenha uma contaminação local. Todos esses protocolos, eles são já amplamente divulgados e são constantemente revisados através de um grupo de estudos da MESC, né, e da ISO, por um grupo de profissionais espalhados pelo mundo inteiro, né, que fazem essas revisões e fazem as indicações de determinados protocolos, de práticas, o que tem caráter de evidência ou não no tratamento tanto de paciente de câncer de cabeça e pescoço, quanto dos pacientes oncológicos, oncohemato. Trouxe aqui já para a gente começar a ver a nossa prática do dia a dia, né? Então, trouxe aqui alguns casos clínicos, e eu vou começar com esse primeiro caso, que foi o meu primeiro, realmente, meu primeiro paciente que eu acompanhei de câncer de cabeça e pescoço, então um carcinoma na língua, e esse foi um caso bastante desafiador e eu aprendo sempre, cada vez que eu vejo. Então, vamos lá. Esse paciente, 32 anos, sexo masculino, fumante etilista há 18 anos. Então, ele começou a fumar com 14 anos, fumar e beber. Aqui na minha região, na região de Novo Hamburgo, é uma região muito conhecida pelo setor coreiro calçadista. E a família dele, ele tinha fábrica, né, de couro, e ele participava muito cedo, começou a trabalhar muito cedo com a família, então ele participava de reuniões, de visitas, enfim, e acabou levando, né, ao uso, né, das medicações, de medicações não, desculpa, de álcool e do cigarro, do fumo, então, desde cedo. Ele, atualmente, ele estava morando na China, porque a fábrica acabou se mudando para lá, e ele veio passar uns dias aqui visitando os familiares, e ele começou a sentir uma irritação na borda lateral da língua, na face lateral da língua, e ele resolveu me procurar. E ele disse, olha, Fabiana, estou com essa lesão e está me machucando e raspa no meu dente, queria que, de repente, tu desse uma lixadinha no meu dente para tentar minimizar. Não, isso aqui não está com uma cara legal, né? De toda a anamnese que eu fiz, isso aqui não está com uma cara legal. Quem sabe a gente biopsia, né? Até pelo teu histórico, enfim, né? Teus hábitos, vamos biopsiar. Biopsiei e o laudo, desculpa, eu não coloquei o laudo da lesão aqui, o histopatológico da minha biópsia, mas, logicamente, né, deu, então, um carcinoma epidermoide. E imediatamente, quando a gente recebeu esse laudo, eu encaminhei para um cirurgião de cabeça e pescoço, também visto a urgência do caso e também a necessidade do paciente querer voltar para a China, né? Ele consultou, então, com o cirurgião de cabeça e pescoço, muito rápido foi feita a cirurgia, né, de remoção do tumor e de esvaziamento cervical, que daí vocês podem ver aqui o laudo, né, da cirurgia do cirurgião de cabeça e pescoço, onde mostra ali carcinoma epidermoide com um padrão de invasão severamente infiltrativo da língua, com presença de invasão perineural. E a parte do esvaziamento cervical, então, constatou metástase do carcinoma epidermoide em um linfonodo do nível 2. Após a cirurgia, então, foi indicado um tratamento com radioterapia por IMRT com uma dose total de 60 Gray. Uma dose extremamente alta, né? Geralmente, assim, quando o carcinoma não é tão severamente infiltrativo, as doses em torno de 30 a 45 Gray, e esse paciente levou 60 Gray.
Quando ele chegou com essa proposta de tratamento, a gente disse, não, só um pouquinho, agora vai para uma radioterapia, então vamos fazer todo um acompanhamento, né, vamos ver o que a gente precisa fazer. A gente pediu, então, uma radiografia panorâmica e optamos pela extração dos terceiros molares, né, então dos 4 terceiros molares, evitando futuramente que esse dente pudesse incomodar, enfim, que pudesse levar a uma osteoradionecrose. Então, a gente já atuou precocemente na remoção desses dentes, né? E lá foi o paciente para radioterapia. E algumas sessões, ele voltou com já alterações nos lábios, dá para perceber ali a alteração no padrão salivar, né, com aquela ponte de saliva, então uma saliva mais viscosa. Depois ele foi aparecendo com aquela lesão do lábio um pouquinho maior, no outro dia um pouquinho maior, e eu fazendo sempre sessões diárias de laser terapia. O paciente ia para Porto Alegre fazendo a radioterapia, voltava para Novo Hamburgo, e a gente fazia a sessão de laser. E eu fazendo de um lado, fazendo do outro, olha a língua, como é que tá, olha a jugal do outro lado, como é que tá, orofaringe hiperemiada, cheio de pontinhos, né, cheio de lesão. E vai, e eu disse, não, tem que estar acontecendo alguma coisa, não estou fazendo alguma coisa certa. Já estava medicado, né, com agentes antifúngicos, com nistatina, né, já fazendo toda a parte da profilaxia, higienização oral super bem realizada, enfim, e eu dizendo, eu não estou me sentindo confortável com a maneira que tu está chegando aqui, porque tem cada vez mais lesão, as lesões estão grandes, e eu entrei em contato com o radioterapeuta. Eu disse, doutor Otávio, me ajuda, né, porque eu tô aqui tentando tratar o paciente e cada vez ele está chegando pior. Ele disse, não, Fabiana, te acalma, a dose de radiação é realmente alta num curto período de tempo, então ele vai ficar assim, e mesmo com a laser terapia vão ter lesões de difícil manejo. E eu perguntei para o paciente, né, em uma dessas vindas, assim, como é que tu está se sentindo? E ele disse, para mim é a glória quando eu chego aqui no teu consultório, porque eu sei que vai passar a minha dor. Então, mesmo neste estado, com esse grau de lesão, ele sentia muita dor. Ele ia para Porto Alegre, fazia a sessão de radioterapia, saía de lá com muita dor, chegava no consultório, esperando ansiosamente pelo atendimento para fazer a laser terapia. Então, isso diminuía bastante a dor dele, né? E só que eu estava muito desconfortável com o aspecto dessas lesões e com a intensidade, com a gravidade da mucosite que ele desenvolveu. Mas de sintomas, né, ele acabava relatando que após a laser terapia, após o cuidado, ele conseguia ter uma boa noite de sono, ele conseguia se alimentar um pouco melhor, e ele não desistiu até o final. Então esse foi, na verdade, a situação mais grave que a gente chegou, mas não era uma situação que eu gostaria, né, de entregar ao paciente, não era uma mucosite que eu gostaria de ter chegado nesse ponto. Então isso foi me questionando, e isso, na verdade, se vocês forem, foi em 2016, de 2016 para cá, muitas coisas mudaram, né? Os protocolos de laser terapia mudaram, a nossa visão sobre o tratamento do paciente mudou, os novos protocolos da MESC nos guiam para isso, né? Para uma nova abordagem. Então, eu comecei a estudar mais, e foi a partir deste momento que eu também me interessei muito mais em aprender a laser terapia, né? Até então, eu tinha feito alguns cursos que não me davam uma capacitação adequada no manejo do laser, então eu fui buscar uma capacitação, uma habilitação em laser terapia para entender o que eu estava fazendo, por que tinha dado tão errado, e o que eu poderia ter feito de diferente. Então, entender o mecanismo de ação do laser. Um outro caso aqui, não era nem para estar aqui, era para estar mais lá para frente, mas eu vou citar ele agora também. Um outro caso de uma outra paciente, e esse foi datado de 2018, também uma paciente, uma mulher, 62 anos, ela compareceu no consultório, então, com essa lesão, com essa queixa dessa lesão na língua, com uma lesão ulcerada, com bordes elevados, em alguns pontos sangrantes espontâneo, bastante dor,
e não fumante, não etilista, e fizemos a biópsia, também apareceu, então, como tivemos como diagnóstico, né, um carcinoma epidermoide invasor. Ela também partiu para cirurgia e para radioterapia, e o tratamento dela já foi um pouquinho melhor, né? Ela levou 45 graus de radiação, né? De dose total. Tivemos, então, uma mucosite melhor controlada ao final desse período, né? E também percebam ali as alterações salivares, né? A ponte de saliva com a viscosidade salivar. Né? E na área contralateral do tumor, também uma pequena lesão de mucosite. E aqui eu vou para o segundo caso. Agora, o caso de um paciente oncohematológico, um paciente sob tratamento para transplante de medula óssea, né? Um paciente de 71 anos, leucoderma, negando tabagismo e etilismo, foi submetido ao transplante de medula óssea autólogo para um tratamento, então, do linfoma de células do manto no protocolo BUEN, né, o busulfano, etoposide e melphalan. Imediatamente após a finalização do protocolo e antes do dia D, né, do dia do transplante, ele já começou com uma hipossalivação. Ele teve imediatamente o primeiro efeito da quimioterapia muito cedo, né? Então, assim, provavelmente no D-1, ele já estava com uma hipossalivação muito importante. E a partir dali, ele já começou com a falta do controle da higiene oral, também em função da hipossalivação, a dificuldade de fazer uma boa higienização devido à falta de saliva, né? Começou com dor, alguns dias após o transplante, e isso foi levando a uma desmotivação desse paciente em manter todas as condutas e todas as orientações que lhe foram dadas para o período do transplante. Então, começando lá, né, com a hipossalivação, na primeira foto, pena que eu não consegui colocar o pointerzinho, mas ali na primeira foto, na área da setinha, já dá para perceber, então, um acúmulo grande de placa nos dentes, né, uma higienização bucal inadequada, ineficiente, e na área do círculo, já dá para ver a formação de algumas hifas, algumas colônias fúngicas, né, na mucosa jugal e na área da gengiva no palato. Na segunda foto, ao lado, ali com o abaixador de língua, as lesões por mucosite e também com características de infecção fúngica, né, uma infecção oportunista sobre essas áreas da mucosite, uma deficiência, né, provocada também isso tudo pela deficiência de saliva. Na terceira foto, aquela crosta, aquela camada que a gente já iniciou, então, já entrou com um antifúngico mais potente em bolsa, então, já tendo, então, aquela camada de crosta, aquela crosta sobre a língua, a face lateral da língua bastante descoberta, dá para perceber, então, pequenas lesões de mucosite no ventre lingual, e teve um dia que eu cheguei lá e opa, o que é isso? O que é essa língua? Daí, doutora, não consigo escovar, não consigo higienizar, tudo me dá náusea, me dá ânsia de vômito, eu não consigo higienizar a língua, não consigo escovar os dentes. Então, peraí, vamos dar um jeito. Devagarinho, com o raspador, com gaze bem umedecido em água, pomadas, né, géis hidratantes, conseguimos fazer, então, toda essa higienização e devolver pelo menos uma limpeza, né, uma língua limpa para dentro dessa boca, né, então, assim, diminuindo um pouco a infecção fúngica sobre essa língua, né, sobre essa boca. E diante disso, o que me leva sempre a pensar, né, que a prática diária, a prática do dentista que trabalha, né, com a parte da odontologia oncológica, traz muitos desafios, não só os desafios na prevenção da mucosite oral e nem no manejo da mucosite oral, mas também os desafios que envolvem
uma orientação adequada e o entendimento adequado da equipe multiprofissional que está atendendo esse paciente, que está envolvida no tratamento desse paciente, né, como toda a equipe da enfermagem, equipe do nutricionista e também os médicos, fazerem com que eles entendam a importância que tem uma boca íntegra, uma boca limpa, uma boca saudável, com uma menor mucosite, né, e eles também nos apoiarem em toda a técnica de manejo e a abordagem do paciente. E o que eu vejo como o maior desafio hoje é realmente a motivação do paciente. O paciente que fica debilitado, que fica, né, que tem dor, que diminui a saliva da boca, que perde o paladar, que fica nauseado com as medicações, que tem dor, tem complicações complicações sistêmicas, de ordem sistêmica, devido ao tratamento antineoplásico ou ao transplante, enfim, e fazê-lo entender que ele é a parte principal, ele é a chave principal para um processo de cura. E a cura só vai existir se toda a equipe, e principalmente ele, for coerente e tiver realmente um engajamento nessas ações. Lembrar que tratamento oncológico não combina com aparelho ortodôntico. E o paciente, fazer com que o paciente entenda que isso não é compatível, que uma coisa não é compatível com outra, né? E aqui esse paciente foi um grande desafio, inclusive ele recebeu alta nessa semana, no início dessa semana, ontem, e foi um tratamento muito difícil, foi uma abordagem muito difícil, porque ele se negou de todas as formas a remover o aparelho ortodôntico, e eu insistivamente, né, trabalhando com ele sobre a importância dessa remoção no momento certo. Ele fez transplante, então, quer dizer, foi o manejo, foi muito difícil, né, e ele se negou a todos os pontos, assinou o termo, dizendo que não queria fazer a remoção do aparelho, porque depois ele não tinha condições de recolocar, e a gente foi monitorando, e nessa situação, né, fui mostrando para ele todas as consequências dessa decisão, né, e já com alteração mucosa, né, alteração tanto na mucosa jugal quanto no lábio, e daí a única alternativa ali que a gente teve são aquele recobrimento de todos os brackets com a cera ortodôntica, de 2 a 3 vezes ao dia, né, para permitir, então, uma correta higienização e não deixar todo aquele acúmulo, né, de placa, de saliva, de sujidade em cima daquela cera ortodôntica. Então, vejam que, às vezes, a gente tem todos os protocolos definidos, tem que remover aparelho ortodôntico, mas nosso dia a dia, às vezes, não nos permite, o paciente não permite, o paciente não adere às tuas orientações, e a gente vai ter que dançar conforme a música, e a gente vai ter que tentar encontrar algum mecanismo, alguma abordagem de tentar minimizar, então, todos esses efeitos e todas essas complicações. Chegou num ponto em que ele, quando eu entrei no quarto dele, ele me disse: doutor, eu estou arrependido do que eu falei, tira agora o meu aparelho. Eu disse: agora não dá mais. Tu está com 9.000 plaquetas, 40 leucócitos, não dá mais. Agora a gente vai ter que dar um jeito, né? Então, são situações que nos desafiam no dia a dia, e a gente tem que tentar rebolar ali para conseguir manejar corretamente. Pacientes, lembrar também que um paciente que está com dor, que está com mucosite, esse paciente era um senhor de 78 anos, estava fazendo o tratamento para um adenocarcinoma, então as medicações quimioterápicas dele debilitavam bastante, inclusive trazendo mucosite, e o paciente já sem esse discernimento, com dor, já desmotivado na higienização, acabou também pela imunossupressão, acabou levando ao desenvolvimento, né, de infecção oportunista, então uma candidíase, e a nossa atuação é em cima disso também. Então, tem áreas de lesão de mucosite recobertas, então, por áreas de infecção fúngica, né, na jugal, no palato, na língua. Então, entrando também com uma terapia antifúngica, laser terapia para ajudar na cicatrização. Nesse caso, eu também atuei com uma PDT,
né, para diminuir a infecção local. Uma outra paciente que também fez radioterapia para um adenoma, para um adenocarcinoma de parótida, né? Claro que as implicações, elas são um pouquinho mais posterior, né? Localizadas mais em posterior, então, assim, mostrando a alteração, assim, na queimadura de pele, aqui na orelha, na parte de trás, aqui no pescoço, na região da região da parótida, né? Na segunda foto, mostrando ali as áreas de mucocele, né, que são um efeito também da radioterapia, né? Áreas de edema e hiperplasia, né? Edema e um aumento de volume, né? Na área posterior, ali na área retromolar, pequenas lesões de mucosite na jugal e também na área de gengiva, e a paciente evoluiu muito bem, né? Também fez 33 sessões de radioterapia e com sessões também diárias de laser terapia. Claro que a complicação, ela não é tão intensa como uma radioterapia, né, se o tratamento fosse numa área mais posterior, numa área de língua, enfim, mas a gente também já percebe, né, essas complicações provocadas pela radioterapia. E eu acho que para fechar... Desculpa. Quando terminar antes do próximo caso, você pode depois responder umas perguntas aqui que já tem no chat? Eu já estou finalizando, mais 2 slides finaliza. Tá? Ótimo. Tá bom. E aqui, para contextualizar, então, por isso que, para contextualizar a questão da motivação do paciente, né, a gente percebe, né, então, lembra daquele caso, né, que eu falei, daquele rapaz, 32 anos, passando por sessões de radioterapia, uma mucosite muito severa, muito feia, aderiu ao tratamento, participava, vinha a todas as consultas para laser terapia, ele motivado, não deixou nunca de realizar a higienização bucal, hidratação, usava todos os produtos que eram recomendados, e já a paciente com o mesmo tipo de lesão, né, um tratamento também, passando também por uma parte pela cirurgia, pela radioterapia, a abordagem dos dois foi a mesma, porém o desfecho foi muito diferente, né? Enquanto o primeiro paciente hoje voltou para a China, cuidando do filhinho que hoje já tem 8 anos, a paciente da segunda foto, ela não suportou os efeitos colaterais do tratamento e ela acabou falecendo, né? Então, ela foi a óbito, enfim, e também é complicado a gente falar, mas realmente por desmotivação, essa paciente entrou em depressão e ela acabou tirando a vida em função dessas complicações. E vendo também que uma paciente que, apesar dessas lesões, né, com essa cobertura, essa pseudomembrana em cima de uma área de mucosite, encarou, né, o seu tratamento contra o linfoma, sempre de bem com a vida, né, adesão ao tratamento e sabendo que tudo isso um dia passa. E passou. E hoje ela está bem e a equipe toda feliz, né, e tendo a certeza de que a gente fez a nossa parte na contribuição, né, do sucesso do tratamento. É isso. Obrigada. Nossa, demais, hein, Fabi? Agora, no final, isso foi golpe baixo, né? Foi. Quem não chorou, deu uma segurada. Eu aqui dei uma segurada. Foi chatinho. Olha quantas palminhas. Ai, que lindo, obrigada, gente. Essa do final, cara, foi demais para minha cabeça. Pelo amor de Deus. Tudo passa, né? Quem quiser abrir agora o áudio, pessoal, para perguntar... Gente, eu nunca vi tantas palminhas aqui no Meet. Sensacional, demais. Olha, eu mesmo coloquei, Fabi, uma pergunta do seu primeiro caso, aquele que ficou bem complicado. Tá. Você falou que ele usou 60 grays, mas ele fez quantas sessões? E desde quando ele começou a ficar mal, assim? Desde a primeira? Não, a partir da 12ª sessão. Agora, eu não tenho realmente lembrança de quantas sessões foram.
tá? Mas não passaram de 45 sessões, a dose total de radiação foi 60, né? A partir do 12º dia, ele já começou a apresentar, a partir do 10º dia, ele já começou a apresentar aquele eritema, aquela lesão em lábio inferior, começou a apresentar algumas leves alterações em face lateral da língua, mas já a partir do 20º dia, do 18º dia, já estava bem intensa, né? Aquela mucosite bem intensa. E isso me machucava muito, porque eu não entendia o porquê que aquele paciente estava respondendo daquela maneira, né? Então, assim, poxa, a gente tentando atuar e achando que aquela visão errada, né, que a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar isso, mas assim, aquela visão errada de que com o laser na mão eu sou super poderosa, né, eu faço tudo, eu vou dar certo, né, vou corresponder às expectativas do paciente. Então, assim, a importância, eu enfatizo que a importância da gente saber o que está fazendo, da gente se capacitar, da gente buscar conhecimento, para a gente conseguir ter um desfecho bom, né? Excelente. Ó, a Lívia perguntou aqui, no primeiro caso, com o uso do laser, quantos joules foram utilizados e quanto tempo levou pela melhora? Então, da laser terapia, a gente iniciou com 1 joule por ponto, né, em toda a área da mucosa, 1 joule por ponto, e eu não conseguia ter a resposta, não tive a resposta que eu esperava, né? Então, eu lembro que, inclusive, eu utilizei doses muito maiores depois, porque eu achava que quanto pior a mucosite, mais radiação eu tinha que dar, mais joules eu tinha que dar para ajudá-lo. E é bem ao contrário, né? Então, assim, hoje a gente sabe que pequenas doses em uma área menor, né? Então, assim, menos espaçada, mais próximas, é muito mais efetivo do que uma dose super alta em poucos pontos. Show. Vinícius, protocolo do primeiro caso. O que acha do uso da dexametasona, o bochecho, o Exilir, em protocolos de tratamento da mucosite? Inclusive... Ó, cuidado com o Vinícius, que ele tá lá no Hemorrio, hein? Esse aqui é spoiler. Legal, tu sabe que hoje de tarde eu estava revisando a aula e fui atrás da minha conversa com o radioterapeuta, e uma das perguntas que eu fiz, assim, há alguma contraindicação para o bochecho de dexametasona Elixir para o paciente? E ele disse assim, não tem nada de contraindicação, pode jogar. E legal. A gente utilizou e foi super bem aceita. E isso foi uma coisa que minimizou bastante a dor dele, né? Show. A Elisa Fatorelli está dizendo que você é maravilhosa. Ai, querida, obrigada. A Paula Porto mandou o seguinte, nos casos de odinofagia, além do Flogoral, você usa alguma outra coisa? Então, eu tenho experiência bastante com a pomada Ademuc, que é uma pomada à base de extrato de camomila, tá? Ela é uma pomada fitoterápica, e eu gosto de fazer o uso dessa pomada, de pedir para o paciente utilizar desde o primeiro dia já da quimioterapia, porque ela diminui bastante e a gente tem uma resposta bem boa na diminuição do edema das mucosas. Então, bochecha, face lateral da língua, que a língua fica toda marcada, né? Fica toda dentada, a linha alba bem proeminente. Então, essas áreas de atrito, eu utilizo bastante a Demuc. E na área posterior, na área de orofaringe, enfim, além do Flogoral, eu também peço para aplicar um pouco da pomada com o auxílio do cotonete, que daí a pomada também acaba dissolvendo, né, diluindo e cobrindo essa área da garganta, né, da mucosa. A gente tem poucos estudos ainda para... que evidenciam ou que sustentam o uso de de medicações, né, de outras medicações. Uma coisa que é muito importante é hidratação, né, muita hidratação. Uma das coisas que alivia bastante também esses sintomas de odinofagia é
o uso da nistatina, o próprio uso a deglutição da nistatina, por ela ter uma viscosidade maior, ela acaba aderindo também a essas áreas da mucosite, então fazendo uma cobertura que alivia, né, os sintomas. Olha, o Vitor tem uma pergunta aqui, parabéns pela excelente palestra. Gostaria de saber se existe algo que você mudou no seu protocolo, desde o primeiro atendimento até os dias de hoje, que você perceba que tenha mais eficácia. Legal, Vitor. Assim, eu acho que realmente a questão da intensidade do laser, né? Então, assim, a dosagem do laser, acho que é muito importante a gente entender aquilo que está fazendo, né? E hoje os protocolos, eles priorizam, eles recomendam realmente que a dose a dose do Joule realmente da energia seja menor, mas aplicação em vários pontos. E esse foi um dos erros que eu admito, né, que eu não fiz. Então, assim, eu comecei com o Joule, mas quanto mais alteração aparecia, mais eu aumentava a minha potência e mais dano eu também estava causando. Então, quer dizer, eu acredito que aquela mucosite podia ter sido resolvida de uma maneira diferente, né? Legal. Outra questão, assim, o que eu mudo já, antes eu deixava ter algum sinal de uma infecção fúngica para entrar com o protocolo, né, um preventivo ou com um terapêutico, na verdade, do manistatina ou do outro antifúngico, né? E hoje já não. Hoje já, desde o primeiro dia, a gente já usa o protocolo da nistatina, porque a gente percebe que, às vezes, essas alterações são mais, às vezes, de sintomas, né? Assim, o paciente vai relatando, é a ardência. E daí, às vezes, ele não sabe dizer que a ardência realmente é pela mucosite ou se já é por alguma infecção oportunista. Pessoal, ó, tem mais perguntas aqui, mas eu queria, para quem não estava no começo aqui da nossa conversa com o especialista, convidar todos a entrarem no site do colégio e, se tem alguém aqui que queira publicar algo relacionado à odontologia hospitalar, nós estamos publicando a primeira revista da América Latina só de casos de odontologia hospitalar, oncológico, com um foco voltado todo para o OH. Então, se vocês quiserem entrar no site e submeter algum artigo, estamos abertos ainda para a primeira publicação. Fator, você levantou aí a mão, quer fazer sua pergunta? Pode abrir o áudio e perguntar, que depois eu vou seguir aqui. Oi, meninas. Oi, primeiro Elisa. aí, parabéns, Fabiana, parabéns, Júlia, tá? Pelo tema da palestra, foi excelente. Como a Júlia falou no começo, né, eu acho legal a gente trocar um pouco de ideia, né? Uhum. Eu queria saber, Fabiana, a sua opinião, né, que eventualmente os médicos, né, prescrevem eventualmente aquela solução Magic Mouse para os pacientes, principalmente radioterapeuta, né, que tem listatina, que tem morfina, que tem corticoide, que tem complexo B, que tem soro fisiológico, enfim. E tem paciente, né, assim, que você chega no quarto e fala, o médico já me passou essa solução, estou usando, está adiantando muito. E eu já vi pacientes detestando quando engolem, e eu particularmente não gosto de pedir para engolir, por causa da morfina, por causa do corticoide, e já vi paciente ter alguns efeitos gástricos por causa disso, e ter que usar junto o hidróxido de alumínio, e aí já fica aquela quantidade de coisa. Então, e aí eu queria saber a sua opinião, até para trocar mesmo uma figurinha com relação a isso. O que você acha? Tá legal, Elisa, foi ótimo. Sabe que quanto mais a gente vai introduzindo medicações na rotina do paciente, menos ele adere ao tratamento, isso, né? Então, exatamente. a gente tem que tentar facilitar a vida do paciente e a nossa também. O Magic Mouth, exatamente com essa configuração, eu nunca usei. O que eu tô tendo de algum resultado positivo, né? Misturado na nistatina, eu diluo um pouco, dependendo da quantidade da nistatina que eu utilizo, eu diluo um pouco da lidocaína em gel,
tá? Ótimo, perfeito. Coloca ali, então, diluo, então, geralmente, assim, 5 ml de nistatina para 1 ml de lidocaína e 1 ml de água destilada. Então, eu acabo misturando aquilo ali, coloco o paciente bochecha e acaba engolindo. Então, dá assim, ó, dá aquela falsa sensação de uma melhora, mas pelo menos o paciente, ele consegue, assim, se comunicar com o familiar, o paciente consegue engolir, tomar um líquido, né? Se alimentar de coisas mais líquidas, enfim, para tentar mascarar. Mas ele não é resolutivo, ele é o nosso auxiliar, né? Então, assim, eu tenho feito isso. Com certeza, tá ótimo. Tá, ótimo. Assim, até de nada, e até assim, quando a gente começou a usar, até eu fui na farmácia do hospital, né, conversei com o farmacêutico, tá, qual é a minha dosagem segura para o paciente utilizar, porque senão daqui a pouco ele vai achar o máximo, engolir a lidocaína que está aliviando a dor, mas até quanto eu posso utilizar, né? Então, assim, não existem tantas pesquisas quanto a isso, uma dose segura, então a gente estipulou que até 4 ml de lidocaína a gente consegue utilizar por dia. Tá ótimo, perfeito. Beleza. Temos mais aqui a Laís. Boa noite, professora. Para prevenção de mucosite oral e até mesmo no auxílio da dor diante da mucosite oral, orienta o paciente a realizar bochechos de chá de camomila, por exemplo, devido à sua ação anti-inflamatória? Muito. Até mesmo sabemos da ação para disfagia, onde o laser não consegue atingir quando o paciente tem um SEC de laringe, por exemplo. Você faz uso do chá de camomila, Fabi? Chá de camomila gelado, né, para bochecho ou também para deglutição, né, a gente sabe da ação anti-inflamatória da camomila, né, ela é bem interessante, não só para os pacientes de SEC de laringe, mas o paciente da quimioterapia, que, né, os protocolos de oncoemato, por exemplo, que dão aquela mucosite esofágica terrível, que a gente não consegue chegar lá, quem dera um dia conseguisse fabricar um laser, né, uma ponteira de laser que chegasse na orofaringe, que chegasse no esôfago sem dar náusea e ainda com efetividade, né? Mas nossa, infelizmente maravilhoso. Seria o auge, né? Mas infelizmente, assim, já várias pesquisas foram feitas e pela ação que a gente percebe do laser, pela ação eficaz realmente do laser, que ele precisa encostar a ponteira na mucosa para que o feixe de luz seja totalmente absorvido, então, assim, é impossível chegar nessa área, né? Tem alguns estudos, e inclusive tem um estudo aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, tem um estudo também de, acho que 2 a 3 anos atrás, o pessoal de Florianópolis, também fazendo o uso da laser terapia extraoral na região, do trajeto, assim, na área do trajeto da deglutição, digamos assim, mas também com pouca efetividade, né? A gente consegue diminuir um pouco esse desconforto, mas por questão de 20 minutos, então, assim, acaba se perdendo tempo para uma coisa que não é eficaz. Estou dizendo perdendo tempo, porque às vezes a nossa rotina é tão maçante, tão corrida, que às vezes o tempo que tu despende para aquela ação não vai trazer um benefício tão grande para o paciente, né? Eu lembrei agora, que uma das coisas que uma paciente, e isso não está em livro nenhum, a nossa conversa é prática diária, né? Então vamos à prática diária. Teve uma paciente que, no ano passado, ela disse, doutora, assim, eu estava com um calor tão grande na minha garganta, no meu pescoço, que eu coloquei uma compressa dentro do freezer e a compressa gelada aqui no meu pescoço aliviou muito a minha dor. Então, quer dizer, alguns pacientes relatam que melhora, outros pacientes não relatam. Então, eu sugiro nessas situações para os pacientes, né, que existe essa alternativa e que, às vezes, para alguns pacientes dá certo, outros não gostam, não querem ficar com uma coisa gelada no pescoço, principalmente agora aqui no sul, que está 8 graus. Então, assim, tem gente que não tolera, né? Então, assim, a nossa abordagem, ela tem que ser nesse sentido, né? O que a gente pode fazer para minimizar o desconforto, para tentar melhorar um pouco a qualidade de vida do paciente, né, durante todo esse tratamento. Beleza. Aí tem a Isis aqui te dando parabéns pela aula beijo, maravilhosa. Isis. Beijo, queridona. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguém quer levantar aí a mãozinha e falar? Fator, eu tive uma paciente que usou na garganta extraoral Vic com álcool e super ajudou. Mas ela que usou. Eu vou falar que foi ela que inventou isso, né, Fatorelli?
Sensacional, eu acho que é tentativa e erro, experiência, aqui a conversa do especialista, gente, é exatamente, troca de expertise da nossa diária, do que a gente faz, deu certo, né? Então tá bom. Fabi, eu fiquei encantada com seus casos clínicos, o último, confesso que hoje eu vou dormir, assim, emocionada, né? E, por um outro lado, como a gente consegue aliviar a dor do próximo, e nunca achei o máximo a pegada que você teve hoje, que poucas vezes eu vi alguém falando, que é do motivacional ao paciente. A gente vira muito técnico, né, em querer resolver o problema da mucosite oral, em querer tirar a dor, e a gente esquece que a gente está lidando com outro um outro ser humano que está ali super fragilizado, e que a gente precisa motivacionar mesmo, a gente precisa ter essa mão, né, ser mais humanizado, de estar compartilhando, de motivando, eu estou aqui com você nesse momento difícil, mas isso vai passar. Eu nunca tinha parado para ouvir, cara, 1000 parabéns, assim, alguém falar da parte motivacional durante o tratamento da mucosite oral. E por isso que eu digo assim, a conversa com o especialista sempre traz um ponto positivo, né? Porque a gente traz especialistas que têm uma vivência clínica daquele assunto que sempre traz algo a agregar para a gente. Queria te agradecer imensamente, eu não esperava nada menos de você do que uma aula incrível igual você deu. Todo mundo aqui falando que você foi maravilhosa. Ai, queridos, que isso, imagina. Eu queria muito deixar aqui aberto, pessoal, se alguém quiser mandar alguma pergunta para a gente pelo colégio, ou vocês mandam no Instagram da Fabi, estamos abertos aqui à troca de experiências, viu? É isso, Fabi, queria te agradecer muito, querida. E continua a gente mandando mensagem aqui de parabéns. A aula legal. Foi uma delícia. Que legal, Júlia. Então, agradeço de novo, né, o convite. Acho que em nome da nossa amizade também eu não podia deixar de aceitar, mas eu acho que a grande lição que fica é realmente a gente se dedicar ao máximo, né, e ter essa visão mais humana. É claro que a gente tem que estudar, é claro que a gente vira tecnicista, é claro porque a nossa rotina é pesada, os nossos pacientes, o tratamento do paciente é um tratamento pesado, né? Então, a gente tem que tentar ter realmente esse outro olhar para o paciente ficar bem e para a gente se tranquilizar que a gente está fazendo a nossa melhor parte. Maravilhosa. Né? Gente, a gente encerra por aqui a conversa do especialista de hoje, do Júlio Bordeaux. Agradeço a todos que estiveram aqui, mandaram perguntas, participaram, e muitas mãozinhas subindo, muitas palmas, meu Deus do céu. Eu estou emocionada com nossa conversa do especialista de hoje. Obrigada a todos vocês, e principalmente a você, Fabi. Tá bom. Super beijo para todos. Um beijo, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.